Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Segunda-feira, 7 de dezembro, estamos começando mais um programa para trazer informações das mais diversas para vocês. E eu começo falando da decisão do STF, que, na verdade, apenas vamos dizer, que vai colocar na prática o que a Constituição diz de forma muito expressa. A Constituição diz que não é permitido a reeleição lá de presidente da Câmara, presidente do Senado. Alguns ministros haviam votado a favor desta possibilidade, alegando que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre tiveram papéis importantes no contrapeso democrático para frear alguns arroubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro, principalmente nos ataques que os Bolsonaro, a família Bolsonaro como um todo, faz constantemente ao Supremo Tribunal Federal. A pressão popular, através das redes sociais, da imprensa, parece que funcionou. O que antes era dado como certo, que essa possibilidade fosse dada, inclusive com um voto muito esquisito do último ministro indicado ao Supremo, Cássio Nunes, que disse que Rodrigo Maia não podia mais, mas que Alcolumbre podia. Davi Alcolumbre é presidente do Senado e Rodrigo Maia lá da Câmara dos Deputados. O fato é que foi afastada essa possibilidade de reeleição e é importante que a gente tenha em mente o seguinte: por mais importante, por melhor que tenha sido ou que seja o trabalho de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, e eu concordo que ele faz um bom trabalho como presidente da Câmara, não estou aqui analisando os mandatos dele como deputado, as denúncias que há contra ele por causa da lista lá da Odebrecht, onde ele recebe o apelido de Botafogo. Não é isso. Estou analisando, estou dando minha opinião com relação a ele enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Um poder que precisa ser respeitado pelos outros. E Rodrigo Maia fez isso. Ele se impôs, ele, em alguns momentos que discordou do Executivo, ele foi firme. E isso é muito importante para uma democracia. Uma casa legislativa que se ajoelha diante do Executivo prejudica toda a sociedade. E isso serve para as câmaras municipais, dos menores municípios até os maiores, das assembleias legislativas e também do Congresso Nacional. Talvez quem não acompanha muito política, talvez quem não acompanhe de perto o trabalho de uma Câmara Municipal, não perceba como é ruim para todos ter um legislativo que é automaticamente alinhado a tudo do Executivo. Isso enfraquece a democracia. Mas por melhor que seja o trabalho de Rodrigo Maia como presidente da Câmara e de Davi Alcolumbre como presidente do Senado, a Constituição precisa ser respeitada. Até porque não existem só Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre com capacidades para fazer o que eles vêm fazendo. Tem outros deputados, outros senadores que também podem fazê-lo. O mais importante de tudo é que a Constituição seja respeitada. Porque a partir do momento que você passa por cima da Constituição, por algum motivo que pode até dizer que é justo, que é correto, que é o melhor, mas se você rasga a Constituição, se você desrespeita a Constituição, você abre um precedente muito perigoso. Hoje, querem fazer, alguns tentaram autorizar a reeleição, mesmo a Constituição dizendo que não pode. E amanhã, essas mesmas pessoas tentariam o quê? Então, é importante a vigilância da sociedade, pelo que eu tenho lido nos jornais de circulação nacional, nos jornalistas que acompanham Brasília, o que serviu para concretizar esse placar foi a pressão popular, porque o que se previa, o que se esperava até sexta-feira era a vitória dos que queriam passar por cima da Constituição. Mas a pressão funcionou e prevaleceu o que está na Constituição. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não poderão ser candidatos à reeleição.
quando os professores da rede estadual de ensino decidiram que só voltam à sala de aula, só estarão dando aulas de forma presencial com a vacina. O sindicato, em sessão virtual, a deliberação que partiu dos próprios professores, a assembleia virtual, melhor dizendo, disse que o ano letivo de 2021 só poderá ser iniciado remotamente, se o governo não começar a vacinar a população. Está no ar a polêmica porque aí envolve uma série de agregados. Por exemplo, cada um sabe de si, a partir daí. Mas tem umas perguntas, respeitamos a decisão dos professores, embora eles saibam, talvez não admitam, não sei, mas eles sabem que o ano de 2020 já foi. Em termos de educação, em termos de ano letivo, já era. Mas a decisão, e é tanta pergunta, tanta polêmica acerca da decisão dos professores, que as perguntas não deixam, não calam. Imagine se a rede de saúde, médicos, enfermeiros, que perderam a vida aí, muitos, decidissem que eles decidissem se nós só vamos para o hospital se tiver vacina. Seria, como diz a música, o fim da aventura humana na Terra, não é verdade? Olha, repito, estou sempre colocando que respeito a decisão dos professores, cada um sabe de si, ainda por cima, agora, esta deliberação aponta, foca números de infectados e mortos no Brasil, que, repito, estão apontando para uma segunda onda de pandemia da Covid-19. Mas os alunos, nisso tudo, o alunado está prejudicado de uma forma estratosférica. Está se perdendo o ano. Aí o próprio professor questiona, diz, o aluno perdeu o ano e nós vamos perder a vida? A aula de forma presencial é prejudicial se ela não tiver a vacina, segundo dizem os professores, a eles que estão dando aula e aos alunos que estão assistindo. E aí é preciso que se diga que o governo do Estado, acredito, esteja lutando, batalhando, tentando conseguir a vacina. Mas há burocracia em tudo. E vacina, para salvar de uma pandemia, então, nem se compara. Você não pode também chegar e dizer, só vai ter aula se tivermos a vacina. A vacina, para chegar aqui onde nós estamos, depende dos esforços do governo. Depende dos esforços, da vontade, da luta, do prestígio, mas independe de tantas coisas. É muito polêmico, é muito complicado. Mas a decisão está tomada, professores só voltam à sala de aula com vacina, de forma presencial. E aí? O que se faz? César, boa tarde. Observador político, estava acompanhando atentamente aí a abertura do programa, o comentário de Laíri Neto. Realmente houve uma pressão popular muito forte, as redes sociais reagiram, né, a essa tentativa do Supremo Tribunal Federal de desrespeitar a Constituição do país e permitir a reeleição dentro da mesma legislatura dos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado da República. Quando houve essa reação, 4 ministros haviam votado a favor de ter reeleição, a favor de Rodrigo Maia na Câmara e de
Davi Alcolumbre no Senado. Os votos eram de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Esses ministros haviam votado pela reeleição, ou seja, contra a Constituição. Houve essa pressão e aí houve um retorno, tanto que foi um placar apertado, 6-5, né, a favor da Constituição. Agora, o que impressiona é como a gente está aqui satisfeito, porque o Supremo, por maioria simples, decidiu que a Constituição tem que ser respeitada. Agora, a gente tem que continuar indignado, porque 5 ministros da Suprema Corte simplesmente decidiram rasgar a Constituição brasileira. Uma espécie de golpe. Usar golpe mesmo, esse é o termo da moda, é um golpe. Eles quiseram dar um golpe na Constituição. Foram 5 ministros. Esse tipo de decisão não caberia espaço para um voto que não seja a favor da Constituição. Esse caso era para ser um 11-0. A gente não pode admitir outro placar se não fosse 11-0. A Constituição é muito simples. Ela é muito clara, né? Ela diz no seu artigo 57 que é vedada a recondução de presidente da Câmara, de presidente do Senado, para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. A Constituição é muito clara. Por que 5 ministros procuraram fazer uma engenharia, uma engenhoca, para votar contra esse artigo 57, contra a Constituição? Então, é temerário, né? É revoltante, mas também é temerário. Por quê? Porque nós estamos falando de um caso, agora se imagine outros casos que certamente chegarão à Corte Suprema, e os ministros vão votar de acordo com seus desejos, com suas vontades, com seus interesses, rasgando, inclusive, a Constituição. E aí a gente ouve com muita frequência, e cresceu ouvindo isso, né, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal do Brasil. E tem que ser. Agora, nos causa preocupação quando a metade dessa casa pensa diferente, como no caso que a gente está discutindo. Agora, essa decisão, é bom que a gente aqui também deixe claro, que essa decisão do STF, né, na hora que ela for formada, né, porque ainda falta definir alguns pontos, porque houve placar diferente em relação ao caso, à reeleição do Rodrigo Maia, e houve outro placar em relação à reeleição de Alcolumbre no Senado da República, né? Então, o STF ainda vai formalizar essa decisão e a gente vai aguardar como ela será formalizada. Agora, ela terá uma repercussão direta em outras casas legislativas. Por exemplo, ao decidir que os atuais presidentes da Câmara e do Senado não podem disputar a reeleição na mesma legislatura, o Supremo Tribunal Federal cria um novo ambiente eleitoral na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, né? Então, também acaba a reeleição nessas casas, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. Não pode mais ter reeleição dentro da mesma legislatura. E aí, essa é uma prática que essas casas vêm tendo há muito tempo. Por exemplo, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira de Souza, foi reeleito dentro da mesma legislatura. A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, foi reeleita dentro da mesma legislatura. Nós tivemos no passado recente, por exemplo, Robson Faria foi presidente da Assembleia Legislativa por uma década. Uma década ele foi presidente da Assembleia Legislativa, né? Exatamente desrespeitando a Constituição Federal e essas casas criando a reeleição dentro da mesma legislatura. Com esse entendimento agora do STF, essa situação acaba. Nós vamos ter uma nova realidade dentro da disputa pela presidência
nas casas legislativas, em todos os níveis, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Então, que pelo menos nós temos isso para celebrar. Bom, temos doutor Laíre, não? Não, pode seguir. Bom, César, eu discordo de você com relação a essa questão das câmaras municipais e assembleias legislativas, porque a Constituição fala em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, cada Câmara e cada Assembleia pode ter a sua regra, porém, abre uma brecha para questionamentos. Né? Por analogia... Eu ouvi hoje um jurista e ele disse que é automático. As reeleições dentro da mesma legislatura estão encerradas a partir dessa decisão do STF. Bom, e Edmundo, com relação ao seu comentário aí das escolas, na Folha de São Paulo tem uma matéria hoje escrita pela jornalista Patrícia Campos Melo, dizendo que fechar a escola contra o Covid-19 faz do Brasil a exceção global. Por exemplo, na Europa, onde está sendo decretado novos lockdowns, né, fechamentos de tudo, as escolas não estão sendo fechadas. Na Ásia, a maioria dos países reabriu as escolas há mais de 6 meses e não voltou a fechar. Nos Estados Unidos, dos 50 estados americanos, e é preciso a gente entender que nos Estados Unidos esses estados têm uma independência maior do governo central do que no Brasil, lá apenas 3 estados fecharam as escolas totalmente, de um total de 50 estados. Apenas alguns países do Brasil, da América Latina e da África ainda não reabriram ou estão revertendo a abertura parcial das escolas. E aí tem um relatório da organização da OCDE, que é a Organização dos Países em Desenvolvimento, que mostrava que o Brasil estava os países com mais tempo sem aula. De fato, as crianças são pouco atingidas, mas a gente tem que lembrar que elas podem transmitir o Covid-19 para parentes mais velhos. Tem a questão dos servidores, dos funcionários, dos professores, mas no mundo inteiro as escolas estão ficando abertas. Né? Então, precisa-se ter muita cautela nessa análise. Eu compreendo que os professores querem se proteger, mas está praticamente tudo aberto. A própria Europa, que voltou a fechar algumas coisas, está afrouxando novamente. Não acho uma decisão tão simples a ser tomada. A gente vai perder muito tempo. E outra coisa, a gente está aumentando ainda mais a diferença entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que não têm. Porque as escolas particulares, que têm mensalidades e as mensalidades mais caras, elas conseguem ter aula online, híbrida, os alunos não estão tendo tanto prejuízo. Mas e as pessoas mais humildes? O governo pode colocar aula online também na escola pública? Pode. Mas e se o aluno mora lá na zona rural, se o seu aluno mora numa comunidade carente, que não tem internet, que não tem sequer um computador? E aí? É bem complicada essa situação das aulas. Olha, tem outro assunto aqui muito polêmico, Laíre Neto, inclusive estão pedindo a sua participação. Você não é secretário da Saúde, Maria. É Saudade Azevedo, mas você ainda está secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas, claro, você tem mais facilidade de ter acesso a um contato com Saudade. É o seguinte, a informação que foi divulgada no último sábado é que na testagem realizada pela Prefeitura, a Secretaria de Saúde, sábado passado, de 1.096 testes rápidos que foram feitos, apenas um positivo. Um só positivo. E um médico amigo nosso aqui, ele pediu para não se identificar, mas ele disse que é humanamente impossível que um negócio desse possa ter ocorrido. Eu estou colocando aqui, se você puder no decorrer do programa ter um contato com o Saudade, alguém da Secretaria, para trazer essa informação, porque realmente está sendo muito questionada. 1.096... Não precisa ter contato com Saudade, não. A informação já foi divulgada. Foi um teste positivo. Foi divulgada. Mas
Foi divulgada. Eu não entendo. Olha, tem uma coisa, eu não entendo por que questionar. É como assim, não, se fosse apenas um saudável e 1.900 testaram positivo, todo mundo acreditaria. Mas foi um negativo, aí é polêmica? Eu não acho polêmica, não. Eu também não acho, não. Eu não vejo polêmica nenhuma. Aliás, deixa eu botar aqui a minha colher aqui nessa discussão. Nós temos que entender o seguinte: o sindicato dos professores, eles tomaram uma decisão numa assembleia remota, e a decisão é que só retornam às aulas presenciais quando eles forem vacinados. Ponto. Essa é a decisão do sindicato. Essa não é uma decisão do governo do Estado. Cabe ao governo do Estado, né, tomar a sua decisão, fazer valer as suas decisões. A última decisão do governo do Estado é que o ano letivo, as aulas presenciais serão retomadas no dia 1º de fevereiro. Essa é a última decisão do governo do Estado, amplamente noticiada. Essa decisão dos professores, no meu entendimento, eles estão antecipando uma espécie de greve. Olha, se voltar dia 1º, a gente vai entrar em greve. Ninguém vai para a sala de aula. Essa é uma decisão dos professores, não é uma decisão do governo do Estado. Né? Eles podem até fazer a greve para pressionar, não para pressionar, não ir exatamente. Escola, né? Agora, eu, sinceramente, eu não vejo qual a razão de um professor não ir para a sala de aula. Eu não vejo. A vida voltou ao normal. A vida voltou ao normal. Ontem, por exemplo, o centro comercial mais importante de Mossoró estava superlotado. De jovens, de adultos, de idosos, de crianças, superlotado. Tivemos festas superlotadas em todo o Rio Grande do Norte. Em todo o Rio Grande do Norte. Festas superlotadas. Né? Quer dizer que nós só não podemos ter aula? Educação simplesmente não é prioridade? Pois não. E será que os professores que tomaram essa decisão, será que eles estão isolados realmente? Então não. E que me permita, e aí eu vou pedir a compreensão dos professores, que eu tenho muitos amigos professores, e que me permitam essa minha colocação. Os professores estavam na campanha eleitoral. Estavam nas ruas, estavam defendendo candidatos. Permita só mudar assim, sugerir uma mudança na sua frase. Muitos professores estavam na campanha. Porque quando você diz assim, os professores estavam, é como se todos estivessem, né? Tem professores e alunos, inclusive. Alunos, candidatos, professores, candidatos. Um detalhe. Nós tivemos candidato a prefeito de Mossoró, professor. Nós tivemos candidato a prefeito de Mossoró, professor. Nós tivemos candidatos a vereador, professor. Nós tivemos candidato a vice-prefeito, aluno. Então, muitos professores foram para as ruas na campanha eleitoral. Muitos. Não foram poucos, não. Foram muitos. Muitos. Mas, enfim. Quando se fala em ter aula, aí, né? Boate pode abrir? Pode. Vaquejada? Pode. Shopping aberto? Pode. Aglomeração em shopping? Pode. Praias? Pode também. As áreas de lazer dos condomínios? Pode, claro que pode. Aula? Pode não. Aula é proibido porque o vírus vai lá e acaba com professores, alunos e familiares. Tenha santa paciência. Bom, tem aqui algumas participações. Pedro, meu médico oftalmologista que cuida aqui desses olhinhos que vê a vida passar, ele fez um questionamento lá no começo, disse, com relação ao comentário lá do STF. Meu amigo, se não é permitido, por que estavam sequer discutindo isso? Exatamente. Né? Não era nem para isso. Exatamente. E também faz um comentário com relação às aulas, não são só as escolas públicas, escolas de ensino médio, né? Também as universidades. Nas universidades públicas tem muitos alunos que ralam para estar ali. Tem muitos alunos que vão a pé, que vão de bicicleta, que não tem smartphone e computador para estar assistindo aula.
né? Há uma diferença muito grande, né, entre as pessoas que têm uma condição melhor e a que não têm. E a pandemia está piorando essa situação. Leide Neto, veja aqui que situação que a gente está vivendo. É complexo, claro que é. E aí, a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte decidiu fazer uma pesquisa com os professores sobre o dia a dia desses professores a partir das aulas remotas. Veja só, a pesquisa ouviu 240 ou 214 docentes da nossa universidade. Esses professores responderam os questionários e encaminharam a DUERN. Veja, olha, dos 214, 77,7% eles afirmaram que o ensino remoto alterou sua rotina familiar. 73,8% disseram não ter tempo ou tempo suficiente para descanso e lazer. 43% afirmaram que o ensino remoto elevou suas despesas mensais. 71,2% consideram importante o recebimento de um auxílio para fazer frente às novas exigências de equipamentos e qualificação. E 45,9% disseram que estão passando mais de 8 horas à frente de um computador ou de outro aparelho eletrônico. Veja que situação, não é? Os professores da DUERN, por essa pesquisa feita pela entidade, através de questionários respondidos por 214 docentes, o ensino remoto trouxe problemas, dificuldades para a categoria. Olha, participações aqui do Cícero, Paulo Henrique, Ana Paula. E eu falei polêmica e vocês discordaram, claro, a gente aqui tem livre pensamento, é porque a polêmica está mesmo entre os participantes do programa. Tem quem seja a favor e tem quem seja contra, por isso que eu falei o termo polêmica. Como agora esse state dá para confiar na testagem da prefeitura? Dá. A Secretaria Municipal de Saúde informou o resultado e da outra vez que houve o teste, não foi aceito? Porque agora não. É que agora a diferença foi muito grande e tem muita gente questionando a esse respeito. E tem um detalhe, tá? O que também provoca estranheza de ter tido só uma pessoa é que no sábado à noite nós estávamos com os leitos de UTI para Covid lotados. Tem lá 2 disponíveis, eram pediátricos, que só pode ser utilizado por criança. E eu não tenho notícia de nenhuma criança em Mossoró que tenha precisado ir para a UTI por causa do Covid. Se teve alguma, tudo bem, eu não tomei conhecimento. Então, os leitos para Covid disponíveis em Mossoró no sábado à noite estavam todos lotados. 14 eram moçoroenses, eram pessoas que moram em Mossoró. De Marizal, que é uma cidade muito menor do que Mossoró, tinham 8 pacientes. Então, proporcionalmente, o Marizal está com um número muito elevado de pacientes por Covid internados aqui em Mossoró. Lembrando que na semana passada, tanto a prefeita como o governo do estado assinaram a autorização para que o Hospital São Luís abra mais 10 leitos para o Covid. Lembrando também, no auge da pandemia, no pico da pandemia, nós tivemos aqui quase 70 leitos para a Covid. Até ontem, não sei se hoje já abriram esses 10 lá do São Luís, nós tínhamos 42, quase a metade. Né? Então, como o César pontuou bem na semana passada, se nós tivéssemos com os 70 leitos, seria cerca de 50% de ocupação. Só que como foram desmontados os leitos para a Covid, por exemplo, no Hospital Tarcísio Maia, no São Luís diminuiu, então você tem menos gente internada, porém o índice de ocupação muito elevado. Leide Neto, o TAC, ele será assinado amanhã, pelo menos essa é a previsão, entre o Ministério Público Estadual, a APAMI, que é a instituição que está administrando o hospital de campanha no São Luís, a Prefeitura de Mossoró e o Governo do Estado. Esse TAC deve ser assinado amanhã. A previsão otimista é que esses 10 leitos eles sejam reabertos no dia 15 próximo, ou seja, ainda... dia 15, eu penso Terça-feira. Que
Terça-feira da próxima semana. Pelo menos essa é a previsão que foi nos passado na sexta-feira passada. Olha, mandar um abraço aqui, olha onde é que nós estamos. Antônio Hermínio está dizendo aqui pra gente. Boa tarde, Antônio Hermínio, estou escutando o programa em Simões, no Piauí, Cidade dos Ventos. Um abraço, meu amigo, sempre escutando o programa e ele está aí distante, Simões, Cidade dos Ventos, lá no Piauí, o nosso abraço. César, estão pedindo aqui para você comentar a respeito, eu vou até puxar aqui da entrevista que você fez no Cafezinho com você, Cafezinho com César Santos. Aliás, o comentário está sendo pedido aqui, solicitado para Laíri Neto e para César, onde o deputado federal General Girão disse que Bolsonaro fez acordo com o Centrão, senão não aprova nada, senão não aprovaria nada. César e Lairinho, sempre assim, você que já esteve no Legislativo, César já conhecimento tem muito tempo, se não fizer acordo com quem está lá em cima, não aprova nada? Não, prova não. Tem que fazer acordo mesmo. Agora, a diferença... O que disse o general, né? O problema é como são feitos os acordos. Porque o presidente Bolsonaro foi eleito dizendo: acabou a mamata, acabou o toma lá da cá, comigo não existe essa conversa. Existe, isso é óbvio. O próprio ministro potiguar, Fábio Faria, está lá por indicação do partido dele, que é um partido novo, é um partido criado há poucos anos, que é o PSD, e faz parte do Centrão. Tem outros ministros também. Fazer acordo para você governar não é pecado e não é errado. Depende de como você faz esse acordo, né? E quando você diz, acabou a mamata, não tem tomar lá da cá, e quando você chega no poder, você faz, é o estelionato eleitoral. Na realidade, nós já havíamos comentado isso na época em que o governo sentou com os partidos do chamado Centrão, né? A gente já comentou que está fazendo um acordo para governar. Se não fizer, não governa. É claro que não governa. A questão está certa, como diz Laíri Neto. A questão é que tipo de acordo o Planalto faz com esses partidos. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, o que o general Girão, né, o deputado federal, nos passou nessa conversa, foi uma conversa longa, foi uma conversa bem interessante. Está nas páginas do Jornal de Fato e também no defato.com. Ele disse o seguinte: fez acordo, porque se não fizesse acordo, não aprovaria nada. O Girão também falou, se posicionou contra a reeleição de presidentes de casas legislativas, dentro da mesma legislatura, e disse que era um defensor da Constituição. E aí eu perguntei, e também ele defendeu ser contra a reeleição na presidência da República. E aí eu perguntei se isso tiraria o voto dele, do presidente Jair Bolsonaro, se o presidente fosse candidato à reeleição. Ele disse: não, como a regra não está em vigor, e a regra em vigor é o direito à reeleição, eu apoio a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. A entrevista está bem interessante. Quem se interessar, é só acessar o defato.com ou procurar as páginas impressas do Jornal de Fato. Vou trazer aqui algumas participações. Rita Carvalho está mandando um abraço, Carlos Augusto, Raimundo Silvério e Marcos Oliveira. Raimundo Silvério diz o seguinte: César, me tire uma dúvida. Sindicato do Comércio pode descontar valor do salário do comerciário? Ele disse que lá em Martins está acontecendo isso sem autorização. Você tem informação sobre isso? Eu acho que não pode, né? Não pode, tem que ter autorização. Isso mudou com a reforma trabalhista, né? A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. E aí, para o sindicato recolher, o associado ele tem que autorizar, pelo menos o que ficou definido naquela reforma, né? Se bem que depois daí nós tivemos algumas questões jurídicas sobre esse assunto. Alguns sindicatos foram ao STF para buscar o direito de continuar recolhendo a contribuição sindical dos seus associados. A participação
Marcos Oliveira pergunta a nossa opinião, dos três aqui. O governo federal ganhou com esta decisão do STF? Na minha opinião, Jair Bolsonaro, não necessariamente o governo, ganhou porque ele quer tirar Rodrigo Maia a todo custo. Mas não significa dizer que ele vai vencer, que o candidato dele vai vencer a eleição lá. Olha, o Francisco do Planalto disse, a opinião de vocês aí, gente. Imagine se os caminhoneiros... A minha opinião, eu já expressei, né? Ganha a Constituição, né? Que foi respeitada, foi preservada. Agora, sob o ponto de vista político, o governo federal ganha força para tentar eleger o presidente, né? Na Câmara, ele aposta no deputado Lira, né? Essa é a aposta do Planalto, Arthur Lira, né? Que é o candidato do Palácio do Planalto. E aí, nessa resposta vem também essa questão do Girão, que falou que o governo teve que negociar assim com o Centrão. O governo, o presidente da República, já também está negociando com partidos para garantir apoio suficiente para eleger o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, dentro desse acordo, foi colocado na mesa algumas partes importantes do governo federal. Alguns ministérios estão colocados na mesa para negociar essa disputa, a sucessão de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Umas participações aqui, o Francisco do Planalto, imagine se os caminhoneiros só fossem trabalhar se tomassem a vacina. Ficaria muito complicado. E a respeito do comentário de César, a participação aqui diz, os professores vão ao shopping, praia, mas para dar aula o vírus vai estar na sala de aula. Aí fala aqui que está errado, é muita hipocrisia. Participações aqui a respeito dessa questão. Bom, perguntando sobre o general Girão, a gente já fez a pergunta, e aqui o Enoque diz o seguinte, Lairinho, Edmundo, César, vocês acreditam em preconceito, discriminação e minorias? Não acredito, tudo isso só está existindo quando o lado é excluído e de esquerda, quando se é de direito, todas as situações não existem. Quer apostar que quando os professores forem vacinados, eles vão entrar em greve? César também falou há pouco tempo. Pode ser uma greve antecipada. Não, preconceito há, racismo há, não vamos dizer que por causa dessa história dos professores não há não, os problemas, há sim. Rumenig está lembrando aqui que um dos internados, uma das pessoas de Umarizal que está internado é o prefeito eleito, Raimundo Pezão. Exatamente. E nesse fim de semana, né, tem essa notícia do prefeito eleito Raimundo Pezão. Nós tivemos vários candidatos a vereador, a prefeito, inclusive eleitos e reeleitos que tiveram a Covid durante a campanha, né? Um deles foi Rivelino Câmara, na cidade de Patu, foi reeleito. Ontem, o deputado federal Walter Alves, que andou bastante o Rio Grande do Norte para pedir votos para os seus candidatos, ou os candidatos do MDB, ele usou suas redes sociais para confirmar que testou positivo para a Covid, disse que está sintomático, mas que iniciou um isolamento até ser curado da Covid-19. Olha, aqui antes de passar, eu quero mandar aqui um abraço, me permito aí, vocês aí da bancada, do Observador Político, mandar um abraço aqui para um ouvinte, um telespectador nosso. Ele se diz que é assíduo no pé de um programa Observador Político. Maxwell Arão, residente na rua Pedro Velho, assiste o programa todos os dias, gosta da linha editorial do programa e diz que é cadeira cativa. Um abraço ao nosso ouvinte e telespectador, Maxwell Arão. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Observador Político. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Carp e cedendo o direito de resgate. Faça parte e ajude a cuidar das crianças do Rio Grande do Norte. Esse domingo você pode ganhar 2 Onix mais 10 mil reais no Natal Cap. São 2 Onix mais 10 mil reais. E mais, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. 2 Onix mais 10 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já!
É um absurdo, mas muito homem acha normal ter uma relação abusiva com as mulheres. Acha normal uma relação de controle, insultos, imposições. Onde a violência começa bem antes da agressão física. Talvez você nem pense assim, mas provavelmente conhece alguém que pensa. Estude sobre violência doméstica. Converse com seus amigos. E ajude a mudar esse quadro. Você pode começar compartilhando esse vídeo. Violência doméstica. Precisamos dar um basta nisso. Assembleia Legislativa do RN. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 98863 0374. Cassim, o seu laboratório de confiança. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral às 4 horas da tarde, com música, entrevista e muito mais. Oferecimento Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o fim de semana foi bastante movimentado nos bastidores da política, em torno do processo de eleição do futuro presidente da Câmara Municipal de Mossoró. Alguns nomes que já foram citados estão tentando viabilizar, né, se fortalecer nos bastidores, e alguns caminham de forma mais acelerada. Nós tivemos um dos pontos deste fim de semana, foi uma reunião do prefeito eleito Alisson Bezerra, do Solidariedade, com os 6 vereadores que se juntaram, formaram um grupo para negociar o voto na disputa da presidência da Câmara. Esses vereadores são os reeleitos Genilson Alves, do PROS, e Didi Arnaud, do Republicanos, e os novatos Edson Carlos e Gideon, ambos do Cidadania, Isaac da Casca, do DC, e Omar Nogueira, do Patriotas. Os 6 vereadores, o grupo, colocou na mesa o que desejam, e o que eles desejam é espaço na próxima administração municipal, espaço, leia cargos, né? E aí todos saíram sorridentes dessa
reunião. Não se pode afirmar se houve um acordo ou não, mas o Alisson Bezerra, evidentemente, que na reunião defendeu o voto para o seu candidato a presidente da Câmara, o vereador eleito Laurence Amorim, que é também presidente estadual do Solidariedade. E aí, esse grupo já disse de forma taxativa que vai permanecer unido, vai ficar junto, vota junto e caminhará junto. Isso é uma definição desse grupo. Por que o prefeito eleito Alisson Bezerra saiu satisfeito dessa reunião, independentemente do tipo de conversa que foi travada nesse encontro? É que ele conversou com esses vereadores para definir, para atender os vereadores em espaço, e ao mesmo tempo ele negociou duas coisas favoráveis ao seu projeto político administrativo. Uma é a presidência da Câmara e outra é levar esse grupo de 6 vereadores para a formação de sua bancada de sustentação no Legislativo moçoroense. Então, está em disputa a presidência, as conversas estão ocorrendo a todo momento, a todos os dias, e aí a gente aguarda para ver qual vai ser o desfecho. O futuro presidente, a nova mesa diretora da Câmara Municipal, ela será formada no dia 1º de janeiro de 2021. César, o vereador com a mais idade é Francisco Carlos? Olha, aí a gente tem que fazer uma pesquisa, né? A gente tem que fazer uma pesquisa. Quem preside a primeira sessão, né, sempre é o vereador mais velho, né? O vereador tem mais idade, ó. Diga mais. Isso, tem mais idade. Mas a gente tem que fazer uma pesquisa para ver qual de mais idade foi eleito em 15 de novembro. E isso também não altera o rumo, não dá poder para influenciar no rumo da eleição. É somente uma curiosidade. Lá em Natal, a posse será feita de forma virtual. A Câmara Municipal de Natal já decidiu, não vai haver a posse com a presença de todos os vereadores eleitos. E aqui em Mossoró, a diplomação dos eleitos será feita individualmente. O candidato pode entrar com o pai, com a mãe, marido, esposa, filhos, e uma pessoa para fazer foto, vai lá, recebe o diploma e tchau. Depois vem outro, recebe o diploma, tchau. Não vai ter aquela solenidade, e até porque nas outras solenidades, de vez em quando tinha aglomeração, porque ia muita gente, né, e as manifestações políticas numa sessão, num local, que é uma sessão da justiça, e não é um ato político-eleitoral. Mandar aqui um abraço para Edgar Nogueira da Silva, que está acompanhando o programa lá de Canhotinho, Pernambuco. Segundo ele, é vizinho a Garanhuns. Eu não conheço Canhotinho. É muito bonito, muito fria, muito gostosa a cidade, eu conheço. César, o pessoal tem... César Lairinho, o pessoal gosta de fazer cada pergunta aqui. O Luiz Galdino está perguntando para a gente. É coisa assim mais de futurologia. Ele pergunta, César, você acha que Tião Couto e Jorge do Rosário ainda vão se candidatar? Só eles que podem dizer, não? O fato é que o movimento, né, empresarial, que foi criado isso há 4 ou 5 anos, tinha uma proposta de mudança do formato de fazer política em Mossoró. Política partidária, política administrativa. E esse grupo, ele nasceu a partir do entendimento do Tião da Prestes, Jorge do Rosário, Marcelo Rosado, né, que é do grupo A Construtora, e também de Michel Frota, que é o presidente do Sindivarejo. E aí esse projeto acabou ganhando força, né, disputou a Prefeitura de Mossoró em 2016, né? Chegou em algum momento a se mostrar forte, muito embora a Rosalba tenha tido uma eleição, eu diria, até de certa forma confortável, né? Foi 15 mil votos de maioria, 16 mil votos, mas no momento seguinte esse grupo acabou tomando algumas decisões não favoráveis, né?
tanto que penalizou Jorge do Rosário em 2018, ele tentou se eleger deputado estadual, ficou acho que na 4ª suplência. Agora, em 2016, ele foi vice da chapa da prefeita Rosalba Ciarline. A chapa foi derrotada pela chapa adversária, Alisson Bezerra, Fernandinho das Padarias, e ainda teve aquela candidatura de Tião da Prestes a vice-governador na chapa de Robson Faria, chapa que sequer foi para o segundo turno das eleições. Então, uma série de situações que acabaram por produzir um processo, eu diria, de insucesso desse projeto. Insucesso por quê? Porque tentou cargos eletivos, prefeitura, governo do estado, Assembleia Legislativa, e não houve sucesso nessas empreitadas. Portanto, é incógnita o futuro, é uma incógnita o futuro, eu diria, principalmente de Jorge do Rosário. Ele pode sim continuar na política, ele pode sim tentar outros projetos. Em relação a Tião da Prestes, ao meu ver, por decisão pessoal, ele acabou se afastando da política partidária e sequer participou do processo sucessório de 2020. Pois é, e Rodrigo Maia agora está dizendo que nunca falou em reeleição, não, que tem que respeitar a decisão do Supremo e que ele mesmo nunca tinha falado em reeleição, não, viu? Aí acredita quem quer, né? É aquela história, né? Você é candidato à reeleição, não, ainda é muito cedo, né? Para falar sobre isso agora e tal. Aí quando tem uma decisão dessa, eu nunca falei que era candidato, embora nos bastidores trabalhasse nesse sentido. Pois é, a turma tem gente que chama do mimimi, tem gente que chama da lacração, chama do que quiser. Há um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais que mostra um homem numa farmácia, salvo engano, que mata um policial com um tiro na cabeça, e a turma que é, vamos dizer, mais à direita, fica cobrando que a mídia dê a mesma cobertura, porque se fosse um policial que tivesse feito aquilo, o estardalhaço era muito maior. E eu concordo em parte com a crítica, né? É realmente revoltante um policial, pai de família, que ser morto, qualquer pessoa ser morta daquela forma. Né? E tem o pessoal já começa a dizer, aí eu realmente não sei, eu não vou nem dizer a quem está atribuído a frase, porque eu não sei, eu não vi na rede social da pessoa, mas dizendo que a imagem foi exposta de forma ilegal. Eu vou conferir aqui se existe essa postagem mesmo no perfil do cidadão aqui para trazer para vocês, mas a cena é muito revoltante, a violência no Brasil é uma coisa terrível. César, Lorena Dias está perguntando se já vazou algum nome para secretário do futuro prefeito Alisson Bezerra. Olha, todo dia vaza nomes, né? Todo dia tem as especulações. Eu, particularmente, como jornalista, eu prefiro aguardar o anúncio do prefeito eleito Alisson Bezerra, da formação de sua equipe, né? Fiz dessa forma quando ele anunciou oficialmente os nomes de sua equipe de transição, né? Eu prefiro não ficar especulando. Tem quem goste, né? Tem quem apresente 5 nomes para cada cargo, para quando um for escolhido, faz um textozinho diz, como eu antecipei. Eu não sou muito, não vou muito nessa linha, não. Eu vou esperar, eu vou aguardar que o prefeito eleito ele confirme os nomes que ele escolheu para a sua equipe, que vai governar Mossoró a partir de janeiro do próximo ano. Olha só a importância da gente verificar a notícia, né? Eu recebi aqui num grupo uma mensagem de um amigo que postou a mensagem sendo atribuída a Marcelo Freixo. E aí eu fui olhar na rede social de Marcelo Freixo. Principal postagem lá dele. Esse tweet é falso e não foi escrito por mim. Mais uma vez, as milícias digitais estão espalhando fake news, agora usando o covarde assassinato do cabo da PM, Derinaldo Cardoso, para me caluniar. Estou acionando a Polícia Civil para que os responsáveis sejam identificados e punidos. A gente vive uma guerra
de informação, a gente vive uma guerra digital e é importante, quando vocês verem algum tipo de print em grupos de WhatsApp, no Facebook, vamos pesquisar para não incorrer no erro e repassar notícias, prints, coisas como essas, você pode estar prejudicando muito alguém com uma mentira, né? Vamos prestar atenção. Lairinho, o Fernandão está perguntando aqui se você mandaria seu filho para uma sala de aula, numa escola pública com mais 40 alunos. Perguntando se eu mandaria? Seu filho para uma sala de aula, escola pública com 40 alunos. Olha, eu já falei sobre isso. A minha filha mais velha, que tem 10 anos, eu não vejo problema. Mas a minha filha com 4 anos, eu já tenho receio. Mas as duas estão indo, elas moram em Natal, elas estão indo para a escola. Aí a questão não é nem se é escola pública ou privada, não, Fernandão. É a questão de seguir os protocolos de segurança. Uma criança muito pequena não tem um discernimento das coisas ainda. Então, né, no que pese a minha filha mais nova, ela, às vezes a gente está dentro de casa, ela não quer tirar a máscara. Para você também, Zé. Uma sala de aula de 40 pode ficar 20. Né? Uhum. É só planejar. Um dia uma turma de 20, no outro dia os outros 20. E assim retoma as aulas com riscos menores. Eu acho que o risco da Covid, ela existe, o risco está aí, né? Mas nós temos que observar que todos os segmentos, ou quase todos os segmentos, voltaram ao normal. Quase todos os segmentos voltaram ao normal. Então, a gente fica triste e desapontado porque a educação não volta. Uma coisa tão importante que é para o futuro da nação. E como eu disse, o Brasil é um dos únicos países que não está retomando, é um dos que está há mais tempo sem aulas, em países como Estados Unidos, França, Espanha, que teve problemas muito sérios, talvez mais sérios do que o Brasil. Os Estados Unidos têm muito mais sério do que no Brasil. As aulas estão acontecendo, apenas 3 estados não estão tendo as aulas. Pois é. Complicado porque no Rio de Janeiro as aulas retornaram, foram suspensas novamente. Meu Deus do céu, como é que faz? Uhum. É muito complicado. Só que faz tempo até que a gente não traz essa informação aqui. Estou carregando aqui o site para mostrar a quantidade de mortes por coronavírus, né? No mundo tem 1.545.000 óbitos. Estou arredondando o número. O país com maior número é os Estados Unidos, que tem 289.000 mortes por coronavírus. O Brasil tem 177.000 mortes. A Índia, 140. A Índia está em terceiro nesse terrível ranking. Depois vem o México com 109.000. Quando você vai ver a morte por milhão de habitantes, o Brasil tem 830 mortes para cada grupo de 1 milhão de habitantes. A Índia, apesar de ter 140.000 casos, quando você vai para cada grupo de 1 milhão de habitantes, são 102 óbitos, porque a Índia tem 1,3, 1,2 bilhão de habitantes. O Brasil está muito perto dos Estados Unidos quando é um número por milhão de habitantes. O Brasil tem 830, os Estados Unidos 871. Ok, vamos fechar, né? Bora, sim, senhor. Agradecer a todos pela audiência, coragem, que hoje ainda é segunda-feira, tem uma semana aí maravilhosa pela frente. Uma boa tarde e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for. É um ensinamento de Pitágoras, filósofo e matemático grego, fundador do movimento conhecido como pitagorismo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, fica ligado na nossa TV, porque Zé Antônio vem aí com Rota 190. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.
A nossa